Só que, na verdade, naquela época, os problemas eles eram bem menores do que são hoje. Entende? Hoje mesmo, esse dia que a gente tá gravando o podcast, estamos esperando o resultado da biópsia da minha avó, que possivelmente ela está com câncer de mama. Nossa, cara. Então, os problemas eles não diminuem de tamanho, né? Às vezes eles se tornam maiores. Só que eu comecei a compreender por meio da filosofia que não é a ideia da inexistência dos problemas, mas é aprender a lidar com eles e aprender a se tornar uma pessoa mais forte para conseguir ter mais bagagem para enfrentar as adversidades da vida. Aceitação dos fatos, talvez? Também. Porque enquanto a gente não aceita que algumas coisas ruins elas acontecem com a gente fica criando histórias na nossa cabeça, ou fica fugindo dos problemas, ou a gente fica buscando soluções de terceiros ou soluções irreais, né? Então, a partir do fato que eu aprendi a aceitar que coisas acontecem comigo, sendo elas boas ou ruins, eu aprendi a aceitar que a vida não é bem aquilo que acontece comigo, né? Mas aquilo que eu faço com o que acontece comigo. Então... Às vezes você acredita que pode ser, tipo, a vida pode ser mais justa ou injusta com alguém? Talvez Sim. com você? Não acho que comigo, sabe? Eu acho que a questão de doença, a questão de morte, assim, são coisas que cara, acontece. Minha avó, por exemplo, né, a questão de que possivelmente ela pode estar com câncer de mama, é uma mulher que nunca se cuidou, fuma bastante. Então, são consequências de uma vida que um pouco desregrada. Pode ser, né? A gente não sabe. Mas a vida é injusta, assim, mais injusta para algumas pessoas. Mas eu acho que comigo não sei se ela é injusta. Porque é muito difícil eu me comparar, por exemplo, com uma mãe solo que cuida de 3, 4 filhos. Se eu falar que a minha vida é muito mais injusta do que a dela, eu tô sendo hipócrita. Entendeu? Entendi. Então, as coisas acontecem. Infelizmente, a vida é injusta para algumas pessoas. Comigo, ela não é injusta, né? Eu não posso falar isso. E graças à filosofia que eu consegui entender realmente que é um trabalho meu saber como que eu incorporo algum problema na minha vida. Se eu vou amaldiçoar esse problema, ou vou amaldiçoar tudo aquilo que acontece comigo, ou se eu vou tentar enfrentar aquilo que está acontecendo, aquilo que está rolando, de uma maneira séria, mas não colocando ainda mais peso, porque isso é um grande problema. Ou seja, agora quando acontece algo que pode ser pesado na sua vida, você tem uma outra forma de você lidar, de você encarar aquilo ali, entender que as coisas vão acontecendo e que a cada nova etapa você vai ter uma nova reação. Talvez não sofrer por antecedência, mas entender que, beleza, se vier um diagnóstico que não seja tão bom, a gente vai ter que trabalhar para fazer ali o tratamento. Sim. E aí tem uma outra pegada, né? Porque os próprios filósofos estoicos, por exemplo, falam, né? Que, se eu não me engano, foi Sêneca que fala que se você sofrer antes de ter o problema, você está sofrendo 2 vezes. Você está sofrendo com o problema e antes dele, né? E nessa questão, por exemplo, do possível câncer da minha avó, a gente não sabe ainda se é benigno ou maligno, mas ela foi fazer biópsia hoje e a mulher, a médica, né, ou sei lá, a profissional que fez a biópsia falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui, grandes chances de ser maligno, né? Eu acho que as pessoas, os profissionais sabem sobre isso. E aí eu fico pensando do tipo, tá, eu vou sofrer por antecedência, isso não vai resolver problema nenhum. Perigoso ainda trazer um outro problema. Transformar uma coisa que já é difícil maior ainda. E a gente coloca peso, muito mais peso nos problemas. Entende? Sim, problemas são difíceis. E agora, se vier um diagnóstico de câncer, a gente tem que ir atrás para tratar. E ver quais são os possíveis cenários. Por quê? Pode ser um câncer no estágio inicial, aí pode ser tratável, talvez pode ser só rádio, químio, vai precisar de cirurgia, não sei. Ou pode ser um câncer no estágio terminal, a gente não sabe. Então, é um monte de coisa. É um cenário que eu não conheço. Então, a hora que eu liguei pra minha avó hoje, ela falou, olha, possivelmente é maligno. Falei, você tá bem?
Ela falou, não, eu tô bem. Eu acho que tem... Ela falou que pode ter tratamento realmente, tal. Eu falei, beleza. Se você tá bem, é o que importa. Agora... Quando eu penso nisso, de fato me lembra algumas situações difíceis da minha vida. Quando eu era criança e totalmente desprovido de controle, eu perdi meu cachorrinho, que ele morreu afogado na piscina. E a piscina ficava atrás do quarto que eu morava, na casa dos meus pais. E eu fiquei me culpando muito tempo por não ter ouvido, não ter pulado de madrugada para salvar ele, enfim. Foi terrível, assim, eu fiquei em choque. E hoje, com as situações que ocorreram, já perdi parentes próximos, né, não faz muitos anos, a vida, a gente entende muito melhor como funcionam as coisas, né? A gente começa a ter uma aceitação melhor, a gente tem um controle muito maior, né? Você disse que tinha essa vida, que você estava saindo todo dia, estava tendo, assim, fugindo dos problemas. Quando você trouxe essa responsabilidade para si, você sentiu que as coisas começaram a melhorar? Seja com relação a seus parentes, seja amizades, você sentiu que, assim, cara, finalmente entendi como levar a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais... com maior integridade, talvez. A partir do momento que eu aceito as responsabilidades da minha vida, eu me torno, então, responsável por algumas atitudes e me torno responsável pela minha própria vida. A partir do momento em que eu tomo as rédeas da situação, eu sou responsável por aquilo. E o que mais acontece é que as pessoas fogem dessa responsabilidade. Ou culpam terceiros, ou culpam seja lá o que for. Eu entendo que talvez aquilo que aconteceu com você não é culpa sua. Não aconteceu, entendeu? Mas é difícil ser refém do passado. Entende? É difícil deixar com que o passado ele guie a sua vida. Que as suas emoções elas tomem conta das suas atitudes, das suas ações. Isso é uma questão de decisão, talvez? Não só de decisão, é de coragem mesmo, de bater no peito e falar, olha, eu tiver que resolver, eu vou ter que resolver. Eu tenho problemas, eu tenho medo, eu tenho trauma, eu tenho coisas que eu não gostaria de olhar para aquilo, só que aquilo permanece na minha vida. Os problemas, os traumas, por exemplo, eles não deixam de existir porque você não olha para eles, porque você ignora. Eles estão lá. E pelo fato de você ignorar, talvez eles se tornem maiores do que eles são. Então, a partir do momento que eu tomo a rédea da situação, eu tento me tornar mais consciente, eu me torno responsável. E aí as pessoas não querem essa responsabilidade. Porque se eu torno algo consciente, eu consigo controlar melhor as minhas ações. Então, se eu torno um trauma consciente, eu consigo controlar a forma como eu reajo a algumas coisas, em algumas ocasiões, reajo com as minhas ações. Então, eu me torno a única pessoa possível de fazer alguma coisa por mim. Entendeu? Sim. Então, acho que esse é um pouco de medo de se tornar protagonista da própria história. Medo de amadurecer, talvez? Óbvio.